Olá pessoal, professor Vinícius aqui. Na aula de hoje nós vamos identificar e conhecer uma equação de segundo grau. Nós já aprendemos com certeza em anos anteriores a equação do primeiro. Sabemos que uma equação é aquela que tem a igualdade e temos números desconhecidos representados por letras que nós chamamos de incógnitas. Hoje você vai aprender a identificar equações de segundo grau com uma incógnita. Acompanhe a situação a seguir. A Juliana fez um tapete para enfeitar o seu quarto. Aqui está o tapete. E para fazer esse tapete, Juliana costurou um retalho de tecido no outro de formato quadrado, todas com as mesmas dimensões. Sabendo que o tapete ficou com 4.050 centímetros quadrado, como podemos calcular quanto mede o lado de cada quadrado de retalho? Se formos considerar que a medida do lado de cada quadrado é x, nós temos a seguinte situação. Aqui nós temos 5 e aqui nós temos 10. Então, 5x vezes 10x, que seria a área do retângulo, 50x ao quadrado. Como nós sabemos que o tapete ficou com 4.050 centímetros quadrados, então 50x ao quadrado, a área do retângulo, é igual a 4.050. Se você voltar ele aqui no primeiro membro, fica negativo, igual a zero. Então, uma maneira de calcular a medida do lado de cada quadrado é resolver essa equação. E perceba que o x está elevado a 2, por isso que é uma equação do segundo grau, e a incógnita é o x. Iremos aprender mais para frente a resolver equações desse tipo. Então, a equação de segundo grau, com uma incógnita x, é toda equação que pode ser escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais e diferentes de zero. São chamados de coeficientes da equação. Equações desse tipo são chamadas de segundo grau porque o maior grau do termo, no caso x, é 2. Um exemplo, x ao quadrado mais 4x mais 3 igual a zero é uma equação de segundo grau, e ela está dessa forma aqui. O número que acompanha o x ao quadrado, como não aparece aqui, é 1, nós chamamos do coeficiente a. O número que acompanha o x aqui é o 4, chamamos de b, e o termo, conhecido como termo independente, é o c. Então, nós temos aqui um exemplo de uma equação do segundo grau e seus coeficientes. Equação completa e equação incompleta. Toda equação de segundo grau, nós já aprendemos, ela pode ser escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A tem que ser diferente de zero, porque senão ela deixa de ser uma equação de segundo grau. Nós chamamos isso aqui da forma reduzida da equação. Ao escrevê-las dessa forma, é possível identificar os coeficientes. Olha um exemplo aqui, ó. 4 menos 25x ao quadrado igual a 1. Ela é uma equação de segundo grau, só que ela não está nessa forma. E é simples colocar da forma. Primeira coisa, passa todo mundo para o primeiro membro, igual a zero. Foi o que fizemos. Vamos juntar os termos semelhantes. Copiei aqui o menos 25x ao quadrado. 4 menos 1 dá 3, igual a zero. Agora ficou fácil. Quem acompanha quem? Quem acompanha o x ao quadrado é o menos 25. No caso, perceba que o x aqui não aparece sozinho, então é zero, e o termo dependente é 3. Então, o menos 25 é o meu coeficiente a, o zero é o coeficiente b, e o termo dependente, que é o coeficiente c, é o 3. Quando as equações de segundo grau, na forma reduzida, têm todos os coeficientes diferentes de zero, nós dizemos que são equações completas. 3x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a zero. Será que ela é completa? Sim, porque todos os coeficientes são diferentes de zero. 3 é o a, 4 é o b e c aqui é 1. Então, não tem nenhum coeficiente que é zero. Então, é uma equação completa. X ao quadrado mais 5x mais 2,5. Quando não aparece aqui, mas tem a letra, o meu coeficiente é 1, o a é 1, aqui o b é 5 e o c 2,5. Equação completa. Novamente, aqui é 1, o b é menos 6 e o c, raiz de 5, mais uma equação completa, porque todos os coeficientes são diferentes de zero. Caso contrário, quando b ou c, ou até os dois, são iguais a zero, dizemos que a equação ela é incompleta. Veja aqui alguns exemplos. X ao quadrado mais 16 igual a zero. Aqui nós temos o a, que é 1, o c, que é 16, mas cadê o b? O b é zero, porque 0 vezes x é zero, então é uma equação incompleta. Aqui, menos x ao quadrado, o a é menos 1, o b, 1,2, mas e o c? Não tem, então é zero. 7x ao quadrado igual a zero. O 7 é o coeficiente a. Percebe que não tem b nem c, então eles são zero. Equação também
incompleta. Raízes de uma equação do segundo grau. Raiz é o valor atribuído à incógnita que torna a sentença matemática verdadeira. É quando nós pegamos o valor, substituímos na letra e a sentença se torna verdadeira. Por exemplo, as raízes reais da equação x² menos 8x mais 15 igual a zero são 3 e 5, pois esses são os números que tornam a sentença matemática verdadeira. Olha aqui o que acontece, ó. Se eu pegar essa equação e no lugar do x eu colocar 3, vai ficar 3² menos 8 vezes 3 mais 15. Aqui dá 9, menos 24 mais 15 é zero. Menos 15 mais 15 não dá zero? Então, 3 é a raiz da equação. Se eu pegar o 5 e colocar no x, 5² menos 8x mais 15 vai dar 25 menos 40 mais 15 igual a zero. Então 5 também é raiz da equação. Observe que nesse exemplo, a equação do segundo grau ela tem duas raízes reais distintas. Há casos, porém, em que uma equação do segundo grau não tem raiz real. Um exemplo, x² igual a menos 16. Nesse caso, eu teria que pensar em um número elevado ao quadrado que dá menos 16. Operação contrária é tirar a raiz de menos 16, mas nós sabemos que não existe uma raiz real negativa. Então, nesse caso, não tem um número elevado ao quadrado que resulta em um número negativo. Então, não tem solução, ou seja, não tem uma raiz real. Bem, galera, hoje é só uma introdução na questão da equação de segundo grau. Nós conhecemos os coeficientes, conhecemos quando ela é completa ou incompleta e a sua forma reduzida, ax² mais bx mais c igual a zero. Então, continue focado nos estudos, acompanhe aí o canal e nos próximos vídeos estarei resolvendo com vocês a equação do segundo grau. Tchau, galera, e até mais!